Ciao ragazzi, bem-vindos a mais uma aulinha. Bom, 2 recadinhos. Lembrando que também estou transmitindo a live lá pelo YouTube, então por lá você consegue acompanhar os slides e tudo mais. E acompanhe por lá, caso você queira anotar alguma dica ou coisa do tipo, porque essas lives dessas 2 semanas especiais, elas não ficaram gravadas. Então, por favor, se você quer anotar algo, anote. Gente, vamos lá então. Tô olhando para baixo que eu tô aqui no YouTube, tá? Então, se você quer me ver assim, olhando nos seus olhos, vá para lá. Bom, o nosso tema de hoje é Aprenda Italiano com filmes e séries. Bom, a gente sabe que tem várias formas de você estudar um idioma, certo? Mas uma questão que eu me deparo muito com os alunos é na dificuldade de estudar. Beleza, a aula é muito legal, é tudo muito lindo quando se está com o professor, mas depois, quando tem que pegar para estudar, aí o aluno fica assim, ai, nossa, sentar, ficar olhando caderno e copiar verbo e não sei o que lá. Só que, claro, né, que temos inúmeras formas de estudar. Então, hoje, vou trazer uma dica de estudo para vocês. Porque, gente, não necessariamente o estudo ele tem que ser uma coisa chata, sabe? Uma coisa, tipo, cansativa. Muito pelo contrário. A gente tem que ter em mente que quando a gente está aprendendo uma língua, a questão do estudo, né, do contato diário, eu estava até falando um pouco disso na live de ontem, o contato diário com a língua, ele é necessário, né? Porque a 1 hora aula que você tem, ela é primordial, ela é a sua base, é o seu empurrão, mas você também tem que entrar em contato com essa língua ao longo dos dias, né? E temos inúmeras formas de fazer isso. Então você não precisa só ficar lá nos exercícios do caderno, de copiar verbo, de coisas desse tipo. Então o seu estudo, ele tem que ser prazeroso, tem que ser uma coisa legal. E hoje vamos ver como fazer isso com os filmes e com as séries também, beleza? Bom, algumas vantagens de aprender italiano assistindo filmes e séries. 3 principais. Bom, a primeira, gente, é que você escolhe o gênero que você mais gosta, né? Ou seja, Carol, eu sou apaixonada por filme de terror, eu amo filme de romance. O mais legal é isso, que não tem uma coisa, não, você só pode assistir tal filme, o professor mandou esse filme. Não, você pode escolher o gênero que você mais gosta. Isso é ótimo, porque quando a gente está realizando uma ação relacionada a algo que a gente gosta, putz, muda tudo, né? E só uma coisa interessante, a questão de trabalhar os filmes e séries é legal porque, gente, todo mundo gosta de assistir um filmezinho, né? Principalmente do gênero que a gente gosta. E séries também. Geralmente a pessoa fala, Carol, mas eu não tenho muito tempo para ver série. Mas tem séries que são mais curtas, né? E se você não tem tempo, você pode tirar um dia que seja, uma tarde, para você assistir um filme, por exemplo. E é legal porque essa questão visual que o filme traz prende muito a gente. Então é uma coisa que a gente pode utilizar muito para nossa vantagem também. Então, primeira coisa que você pode escolher o gênero que você mais gosta, o que é perfeito, né? Depois, existem inúmeras opções. Gente, se vocês quiserem assistir um filme todos os dias até o fim da sua vida, vai ter opções. Então, é uma fonte inesgotável. E, claro, vou mostrar para vocês algumas dicas depois de como assistir os filmes só em italiano, dublado, como que é. Calma. Mas a questão é que existem inúmeras opções. Ou seja, quero assistir um filme todo fim de semana pro resto da minha vida. Tudo bem, você vai ter essa oportunidade. Quero assistir uma série por mês. Tudo bem, você tem essa possibilidade. E a última questão é que você escolhe o tempo que você vai investir nessa atividade. Porque assim, né? Carol, um filme é muito longo para mim, 2 horas, né? Mas uma série que é menorzinha, eu consigo ter mais facilidade. Perfeito. Então, você pode escolher o quanto tempo você vai gastar. E o melhor de tudo é que é realmente cronometrado, né? Você fala assim, não, eu tenho 2 horas de almoço. Essa série é de meia horinha. Perfeito. Ainda sobra 1 hora e meia para eu almoçar, para eu fazer as coisas e tudo mais. É um tempo cronometrado. Você vai colocar ali, você sabe que você vai ficar exatamente aquela quantidade de tempo ali, beleza? O que é ótimo, né? Depois, seguindo, porque a gente fala assim, tá, mas no que será que vai me ajudar a assistir filmes e série? Bom, gente, aprender com filmes e série é incrível, porque é possível ali você trabalhar as 4 habilidades da língua para você conseguir alcançar a proficiência, né? Quais são essas 4 habilidades que você tem que desenvolver? Leitura, a audição, a fala e a escrita. Então vamos ver como que você consegue desenvolver cada uma delas no filme. Leitura.
Claro que você sempre vai acompanhar tendo uma legenda. Tanto se você escutar o áudio no italiano original ou não. Sempre tem que ter uma legendazinha para você estar acompanhando. Então, essa legenda, você vai praticar a leitura nela, certo? Na questão da audição, você vai estar sempre escutando alguém falando em italiano, o que é ótimo para você. Depois, a questão da fala, você vê as conversas sendo feitas, né? Os diálogos. E, gente, essa questão dos filmes é muito legal, exatamente porque, eu fiz um diálogo, eu vi tal palavra, eu vi tal coisa. Você vê tudo aquilo que você está aprendendo sendo colocado em prática. Porque, claro que no começo você fica bem assim, né? Nossa, tá entendendo nada. Depois de uns 3 filmes, você tá, essa palavra, isso daqui. Já começa a fazer um pouco mais sentido, ok? E a escrita, claro, porque você vai estar vendo ali também a formulação de frases sendo feitas graças à legenda. Então, nos filmes e séries, você consegue desenvolver essas 4 habilidades que você precisa para chegar na sua proficiência: leitura, audição, fala e escrita, beleza? E você deve estar se perguntando, né? Tá, Carol, mas o que eu vou fazer? Eu vou assistir ele dublado, legendado, eu coloco o áudio em italiano, em português, como que vai ser? Bom, vamos lá. O áudio, gente, sempre em italiano, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Por quê? Você tá ali exatamente para escutar em italiano, certo? Você ali vai adquirir palavrinhas, revisar coisas que você já viu. Então, o áudio sempre vai estar em italiano. O que você pode alterar é colocar a legenda também em italiano ou a legenda em português. Claro que para você que está iniciando, você não vai colocar logo a legenda em italiano, né? Coloca a legenda em português para você ter um contexto mais fácil de compreensão do que está acontecendo no filme ou na série, ok? Com o passar do tempo, que você estiver tendo uma compreensão legal, você também pode colocar a legenda em italiano, porque qual que é o bacana da legenda? E assim, eu até aconselho, mesmo, você está começando do zero, assiste os primeiros 2 meses com a legenda em português. Depois disso, começa a alternar. Um eu assisto com a legenda em português, um com a legenda em italiano. Por quê? A legenda italiana, ela vai te ajudar também, porque, ele falou tal palavra. Na sua cabeça, você pode estar pensando que a palavra ela é escrita de uma forma. Quando você lê ela na legenda, você vê que, opa, aqui tem tal coisinha. A pessoa pronunciou a palavra, aí a legenda aparece com ledor. Você fala, por isso que aqui nesse momento ela falou cantando. Então, tanto utilizar a legenda em italiano quanto a legenda em português vai te ajudar, né? Só que o bom mesmo, assim, o ápice é você escutar o áudio em italiano e a legenda também em italiano. Só que, gente, não se sacrifiquem em assistir um filme inteiro sem entender nada só para ter essas duas coisas. Não. Respeite o seu processo. Comece com o áudio italiano e coloque a legenda em português. Depois vai evoluindo, vai alternando um sim ou não. Se você está assistindo uma série, você pode fazer isso. Assiste um episódio com outro. Um com a legenda em italiano, um com a legenda em português. Vai alternando, ok? E aí você vai ver que com o tempo vai ser mais fácil até para você identificar, porque vamos falar de um probleminha aqui que aparece bastante nos meus alunos. Carol, eu tenho muita dificuldade de qual momento eu coloco a legenda em italiano. Como eu falei, deixa uns 2 mesezinhos você só com a legenda em português, aí depois você coloca a legenda em italiano. Vai alternando. Aí você vai assistir um filme com a legenda em italiano. Se você vê que no filme está sendo muito complicado, aí beleza, coloca em português. Essa questão de alternando é mais para quando você está assistindo uma série, que daí é uma alternância mais curta, né? Então, 2 meses assistindo, já escutando bastante coisa em italiano, colocando a legenda em português, já começa a alternar para você ir se acostumando, ok? E, galera, essa questão que eu ia falar agora, dele doppie, por exemplo, que são as nossas consoantes duplas, né? Que é o que eu falo sempre para vocês, que deixa o italiano cantado, né? Se eu falo, por exemplo, a palavra borboleta, que é farfalla, tem 2 L's, eu não falo farfalar, eu falo farfalla. Muitas vezes, o pessoal fala, nossa, Carol, eu sei que ele tá falando cantado, mas eu não sei aonde. Quando você está assistindo uma série ou um filme e ele fala cantado, você vê a palavrinha, começa a fazer mais sentido para você. A própria questão dos sons e como pronunciar também. Se tem, por exemplo, na série que você está assistindo, é uma série de crimes.
vai falar muito sobre sangue, sobre morte, sobre coisa do tipo. De tanto você escutar aquelas palavras, você já vai saber qual a pronúncia correta delas. Então, consequentemente, quando você for ler e encontrar em algum lugar, você também vai fazer a pronúncia correta. Então, essa questão dos filmes ajuda muito, muito, muito na questão da pronúncia, ok? Porque, por exemplo, a leitura é um recurso incrível? É incrível, porque ajuda você em construção de frase e outras coisas. Mas, uma das coisas principais, né, que a gente quer quando a gente aprende uma língua é falar igualzinho os nativos, né? E o filme e a série, gente, eles ajudam exatamente nisso. E você conseguir fazer a pronúncia correta, acostumar o seu ouvido a escutar aquela palavrinha com a entonação correta que ela tem que ser utilizada. Beleza? Perfeito. Bom, aí vem a questão, né? Carol, como que eu faço? Eu assisto o filme dublado, ou seja, um filme que, vamos dizer que ele é em inglês, aí vai fazer a dublagem para o italiano, ou o filme italiano mesmo original. Bom, vamos lá. Esse tem assunto. Ó, seguinte. Quando a gente começa, se você pega um filme italiano, já de cara, você vai assustar um pouquinho. Por quê? Os italianos, eles têm a tendência em falar mais rápido. Dependendo de onde foi gravado o filme, esse filme é de um caso que acontece em Roma, esse filme é de um caso que acontece em Nápoles. Tem também muito sotaque envolvendo, ok? Então, o que eu aconselho vocês? Comecem com filmes dublados. Beleza? Porque a dublagem, pessoal, ela é mais lenta e ela não envolve sotaque, ok? Vocês podem perceber que geralmente, só se assim for característico do filme, a pessoa que tá dublando, ela tem que fazer aquilo. Mas geralmente, se você pega assim, filmes gerais, comédia romântica, coisas mais avulso assim, você vai ver que não vai envolver tanto sotaque. E é melhor para você que tá começando, ok? Então, Carol, tô começando agora. Assista os filmes dublados. Até porque, pessoal, no Brasil, óbvio que as plataformas que a gente tem, Netflix, Amazon e por aí vai, elas não vão ter inúmeros filmes no italiano original, né? Infelizmente. Temos até alguns sites que disponibilizam alguns filmes em italiano, mas não são tantos. Então, querendo ou não, se você é uma pessoa que ama filme e vai usar muito esse recurso didático para você estudar, você vai ver que você vai se deparar com não um volume tão grande, mas isso não significa que você não tem opção. Porque, gente, principalmente na Netflix, a grande maioria de filmes e séries e coisas que eu já assisti sempre tem a opção de colocar em italiano. Sempre, sempre, sempre. Tanto áudio quanto a legenda também. Então, isso não vai ser um problema por falta de coisa para você assistir. Mas então, comecem assistindo os filmes dublados para vocês irem se acostumando com calma. Beleza? Aí, com o tempo que vocês vão evoluindo, já assisti 2 meses, 3 meses, agora eu vou começar com os italianos. Porque também, pessoal, assistir o filme em italiano é legal, porque você vai se acostumar nesse ritmo um pouquinho mais frenético. Mas, claro, você começa com o básico, que é o devagar, para o seu ouvido acostumar, para o seu cérebro se conectar, e depois você vai avançando. Uma coisa que eu repito muito aqui nas lives e com os alunos também, respeitem o processo de vocês. Não façam as coisas tipo, tudo apavorado, que daí depois você acaba caindo no desespero. Não tem necessidade. Então, começa com os filmes dublados e depois vai evoluindo para os filmes que são do idioma original italiano. Porque também, quando a gente assiste um filme no idioma italiano mesmo, você começa a pegar alguns acentos, alguns sotaques, algumas coisas que são mais legais, né? Você se sente mais, assim, dentro próprio do italiano, ok? Então, comecem com filmes dublados e depois vão para os filmes que têm o idioma original italiano, beleza? Agora, vai aí, pessoal, uma dica de ouro. Dica d'oro, como se fala em italiano. Comece assistindo filmes e séries que você já viu. Por exemplo, vou explicar para vocês. Carol, eu já assisti Friends, assim, 57 mil vezes. Eu sei todas as falas de cor. Perfeito. Pega essa série, coloca ela no idioma italiano. Por quê? Aí você vai falar assim, Carol, pelo amor do céu, eu não consigo assistir um filme que eu já assisti, que eu sei qual é o idioma original, colocou ele dublado. Não gosto, horrível. Mas você vai ter que fazer, porque agora é um exercício para a sua aprendizagem. Por quê, gente? Quando você está assistindo uma série ou um filme que você já viu, que você já entende o contexto, é muito mais fácil você relacionar a sua fala, beleza? A fala dos personagens, tá bom? Então, por exemplo,
Ah, já assisti Friends inúmeras vezes. Aí você vai, coloca em italiano e coloca uma legenda também em italiano. Ah, esse episódio eu sei até de qual que eles falam. Perfeito, porque aqui você já entende o contexto, só que você vai ver ele em italiano, o que é super legal. Você vai dar uma bugada com as vozes diferentes? Vai, mas fique tranquilo, porque isso vai te ajudar. Então, a Carol tem esse filme que é meu filme preferido, já assisti 1 trilhão de vezes. Pega esses filmes clássicos que você já assistiu e assista eles dublado na língua italiana, porque é muito mais fácil para você conseguir compreender o que eles estão dizendo. E aí até pegar algumas coisas. Ah, quando aqui eles sempre fazem a brincadeira com essa palavra, no italiano seria assim. Porque é mais fácil para você compreender até as pegadinhas, as piadinhas, porque você já escutou elas. Então fica muito, 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 muito mais simples. E uma coisa interessante que eu vou contar para vocês. Lá na Itália, pessoal, não tem essa cultura que a gente tem aqui de assistir coisa dublada, por exemplo. Ah, tá assistindo Friends, assiste em inglês. Na Itália não tem isso. Eles assistem tudo em italiano. Tipo assim, eles só assistem coisa italiana. Inclusive, no cinema, a maioria das sessões, na verdade, eu acho que eu nunca assisti um filme que eles colocassem, tipo, o idioma em inglês. Tipo, Homem-Aranha, dublado, italianos não. Eles usam sempre assim. É uma cultura deles. Para ser sincero, se você me perguntar, existem salas dubladas, legendadas, eu nem sei, porque eu acho que eu nunca reparei, porque exatamente a gente não tem essa cultura de ir lá ver legendado, entendeu? Todo mundo assiste em italiano mesmo, eles não estão nem aí pro idioma original que está sendo colocado lá no filme e na série. Então, já pensa aí, qual foi a série ou filme que você assistiu inúmeras vezes e que você já conhece todo o contexto, até algumas falas e tudo mais? Pois pegue todos esses filmes, anote todos eles e comece a assisti-los em italiano. Você vai ver como vai ser muito mais fácil do que você pegar e assistir um filme que você nunca viu em italiano, né? Porque até você entender. Ó, quando eu vim pro Brasil, aí aqui que eu descobri isso de assistir coisa que não era dublada, né? Aí eu ficava assim, cara, por que o pessoal fica assistindo isso assim, com o áudio original, só legendado? Você tem que ficar lendo e escutando. Era muito difícil para mim ficar olhando a legenda e entender o que estava acontecendo, porque eu não era acostumada, eu nunca fui acostumada a não assistir filmes dublados, né? Então, para você no começo, pode ser difícil você ler o que está sendo dito, entender o contexto do que está rolando. Então, comece inicialmente pelos filmes e séries que você já assistiu. Aí vai evoluindo por uma série que você. Se você tem tempo, aí perfeito, cara. Assiste uma série que você já viu e uma série nova em italiano. Maravilhoso. Mas pegue uma. Gente, Friends, por exemplo. Se você. Tem os que não gostam, né? Mas se você gostar, eu coloquei aqui só de exemplo. São episódios de 20 minutos. Não é muita coisa. E você consegue assistir um por dia. De uma coisa que você já entende o contexto. Então fica mais fácil o estudo para você. Beleza? Bom, aqui agora eu vou dar algumas dicas de filmes italianos mesmo, tá bom? Com o idioma original. Falar um pouquinho sobre eles e também para fazer vocês entenderem um pouco da dramaturgia italiana e tudo mais. Ó, vamos começar aqui com a grande beleza. Eu coloquei todos os nomes em português para vocês conseguirem anotar e depois procurarem, porque se eu colocar o nome em italiano vocês não acham nada depois. Então vai anotando aí, tá bom? Se você gostou do filme. Ó, A Grande Beleza é um filme de 2013, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, ou seja, filmaço. Eu nunca assisti, mas pelo que eu vi das críticas enquanto eu estava preparando a aulinha, muito legal, muito, muito, muito interessante, tá? Se você é uma dessas pessoas que se interessa pelas premiações, esse foi bem premiado, então pode assistir. Depois a gente tem A Vida é Bela, que no italiano seria La Vita è Bella. Esse é clássico, né, gente? De 1898. Com certeza um dos filmes mais lindos que eu já vi. Se eu não me engano, o filme ganhou o Oscar de melhor filme e o ator principal, que é o pai, né? Ele também ganhou o Oscar de melhor ator. É uma história linda que te envolve muito. Eu não encontrei onde ela tem disponível nas plataformas aqui do Brasil, mas com certeza deve ter em algum lugar, às vezes até no YouTube. E é um filme lindo, baseado assim, durante a Segunda Guerra Mundial, né? De um pai judeu que acaba indo para o campo de concentração com seu filho. E aí ele tenta fazer essa passagem pelo campo de concentração não ser uma coisa tão traumática para o filho. Então, assim, cara, é maravilhoso. Se eu posso indicar um filme só para você assistir italiano, eu indicaria esse, porque é lindo demais. Ah, não, já falei, porque tem outro muito bom também. Ah, tem muitos bons, galera. Mas enfim, esse é bem bom também. Esse daqui, inclusive, ele não é ambientado em uma história italiana, tipo de Nápoles ou de Roma. Então, ele não tem um italiano tão difícil de você compreender, tá? Esse aqui é bem tranquilo.
Depois a gente vai ter o Cinema Paradiso, em português, né? Em italiano, Cinema Paradiso. Esse também é um clássico. Eu indiquei para alguns alunos quando eu dei uma aulinha também de cinema para eles. Esse é muito legal, gente. E aqui no Brasil ele é bem famoso também. Ele é um pouco mais velho, de 1988. E é incrível, é incrível. Esse também aqui... esse também não é um italiano muito difícil. Então, pode colocar na sua listinha, que ele é bem bacana. Depois a gente tem o Sol di Riccione, que no italiano se chama Sotto il sole di Riccione. Esse aqui é legal, porque diferentemente dos outros, que são todos dramas, né? Esse daqui é um filme mais recente, ele é de 2020, e ele é muito legal porque ele conta a história de jovens italianos que vão passar uma temporada na praia no verão. Riccione é uma praia, né? Uma cidade, na verdade, desculpa, que tem na Itália, na Emília-Romagna, na minha região. E aí é bem legal porque ele mostra assim como que funciona o verão italiano para os jovens adolescentes. Então é super bacana. Vocês vão ver que ele te envolve muito o filmezinho, porque tem várias tramas que acontecem. É uma comédia romântica, bem bonitinha. E ele é bem legal. Esse filme aqui também, geralmente o sotaque dele é Emília-Romagna, ele não é tão puxado difícil. Então esse aqui também ele é bem tranquilo. Pode assistir, que ele é muito, muito, muito bonitinho também. Depois aqui agora eu vou indicar algumas séries italianas para vocês. Eu acho que todas que eu indicar aqui tem na Netflix. Tem algumas outras também na Amazon, mas aqui eu coloquei as da Netflix. Vamos lá, ó. Primeiro, Baby, de 2018, que tem 3 temporadas. Essa série aqui, gente, é para quem gosta mais de uma pegada de história real. História real adolescente. Porque conta uma história de um escândalo que aconteceu em Roma, de alguns políticos, pessoas da alta classe de Roma, que estavam fazendo encontros com, enfim, adolescentes, pessoas menor de idade, que eles chamavam de baby squillo. Squillo italiano quando você dá um toque para a pessoa, ou seja, tipo assim, né? Dou um toque para essa jovenzinha, ela vem, tipo, semi-acompanhante. Ou seja, é realmente prostituição de menor, resumidamente, falando claro. Então, é uma história um pouco mais real, só que é mais voltada para esse mundo adolescente, entendeu? O que acontece com essas meninas para elas fazerem isso. Então, é bem legal, bem assim, pegada mais real, ok? São 3 temporadas, é um pouquinho mais longuinho, né? Se você tá querendo uma coisa mais curtinha, então o próximo é para você. Essa é um pouquinho mais longuinha. Mas não são tantos episódios, não. Depois a gente tem Zero, que também é de 2021, é mais recente, né? E ela tem só uma temporada. Galera, é muito legal essa, porque é uma história de um jovem que ele... Acontece algumas dificuldades no bairro dele, né? E ele descobre que ele tem o poder de ficar invisível. E ele usa isso para ajudar, enfim, todos no bairro, né? Os amigos, família, etc. Então é uma história bem legal mesmo. Esse vale muito a pena assistir. E é só uma temporada. Então, se você está querendo começar com uma série um pouquinho mais curta, que não tenha muitas temporadas para ficar te prendendo para sempre, essa é uma ótima opção, ok? Também da Netflix. Baby também adiante. Depois aqui temos Suburra, de 2017. Essa é um pouquinho mais compridinha também, tem 3 temporadas. Fala um pouco... Essa eu nunca assisti, então não tem muita propriedade para aconselhar. Mas, pelas críticas que eu vi, ela também é bem bacana. E ela conta um pouco sobre a questão de crime em Roma, enfim, da questão da roubalheira, essas coisas do tipo. Então, é bem legal também. Uma outra que eu não coloquei aqui, mas que eu indico também, que eu lembrei dela por agora, que é um que tem na Amazon, que é The Ferragnis, que conta a história de um dos casais mais famosos da Itália, que é a Chiara Ferragni, que é uma blogueira, e o Fedez, que é o cantor de rapper. E aí conta um pouco da vida deles. E aí é bem legal também. São, assim, os episódios duram meia hora, e não é tão longa, acho que é só uma temporada que saiu. Eu assisti um pedaço, não consegui assistir tudo. Mas é bem bacana também. E mostra, assim, o dia a dia mesmo de pessoas ricas que moram na Itália. Então é bem legal para você ver um pouco também do contexto de como funcionam as coisas, ok? As séries e filmes italianos, eles são interessantes também, porque além de você trabalhar essa questão
do próprio sotaque, né? De você escutar eles falando um pouquinho mais rápido, dessa velocidade, toda essa coisa, você também tem a oportunidade de ver um pouquinho a questão social, ok? Porque muitos deles trabalham um pouco dessa questão social, né? Aí você vê a galera indo jantar, almoçar, como eles se portam durante essas refeições. Então, a questão dos filmes e séries, óbvio, além de ajudar você na questão da pronúncia, né? Da leitura, da legenda, de ver a formulação de frases, dos diálogos sendo feitos, mas eles também te ajudam a ver como que funciona a própria sociedade italiana, né? Claro que cada filme ele vai ter um contexto e também um período que ele está sendo mostrado, mas mesmo assim é muito interessante para você ver, né? Às vezes, por exemplo, num filme, você consegue entender que eles levam super a sério as refeições, entendeu? E aí você não tinha visto isso antes em lugar nenhum e você tá vendo no filme. E se o filme é italiano mesmo, sem ser um dublado, coisa do tipo, eles realmente são bem fidedignos, assim, dependendo da história que está sendo contada, claro, né? Se é uma história de fantasia, mas é bem bacana porque você também consegue entender esse contexto sociocultural que envolve aí o filme, no caso, que você vai estar trabalhando, beleza? Então aqui a gente viu algumas dicas de filmes e séries italianos mesmo, tá? Gente, tem inúmeros, mas aqui eu quis citar alguns para vocês, porque o pessoal sempre fica, tá, mas indica um filme italiano, indica uma série. Essas são algumas das mais famosas, das mais populares, ok? E claro, temos algumas outras também. Talvez você tenha uma plataforma que tenha séries italianas que, enfim, eu mesma nem saiba. Então, procure, pesquise. No próprio YouTube, gente, tem muita coisa também. E aqui eu não incluí, mas temos também os filmes que são desenhos, na verdade, né? Só que a questão dos desenhos, dos filmes mais longos, como era do Gelo, Shrek, coisa do tipo, é que é um pouco mais. O pessoal não gosta muito de assistir desenho legendado. Mas mesmo assim, se o seu gênero for mais voltado para essa questão de desenho, também tem essas opções. E o desenho é melhor ainda, porque dublado não mostra tanto que está sendo dublado, né? Então também dá para utilizar. A gente tem Shrek, Era do Gelo, vários desenhos animados que você pode estar também assistindo e acompanhando. E o que eu falo para vocês? Essa questão de séries e filmes, tente criar sempre um momentinho da sua semana para falar assim: esse momento é o momento cinema italiano, que pode ser tanto feito com a questão dos filmes ou também com a questão das séries. Se você é uma pessoa que você tem mais tempo, você pode criar esse momento durante vários momentos do seu dia. Mas se você é uma pessoa que você tem pouco tempo, cria até mesmo esse momento com a sua família. Eu sou só eu que estou aprendendo italiano, não tem problema. Coloca um filme com a galera, que seja com áudio italiano ou com a legenda, e aí você vai exercitando com todo mundo junto. Porque, gente, é aquilo que eu disse, vocês têm que colocar na cabeça que o estudo não é para ele ser só uma coisa maçante, entendeu? Claro que vai ter momentos que você vai ter que sentar e você vai ter que fazer um exercício da questão gramatical que você aprendeu. Só que não é só isso. Até porque a gramática ela tem que ser aprendida, mas ela também tem que ser colocada em coisas do cotidiano, em atividades que você veja ela sendo utilizada e fazendo sentido também. Então, lembre-se que não é para o seu estudo ser uma coisa triste, maçante, deixa eu lá, né, ler uns verbos ou não sei o que lá. Não, gente, tem várias formas a qual você pode estudar o italiano e fazer ele ser uma coisa super dinâmica e didática para você. E os filmes e as séries, cara, se tem uma coisa mais didática que isso, eu não sei. Por quê? A questão visual envolve muito a gente. E eu falo bastante das séries também, porque é uma coisa que vai te prendendo, né? Então você sempre quer assistir outro, sempre quer assistir outro. Isso é bacana, porque mesmo você tendo pouco tempo, você pode assistir a série. Você deixa um diazinho da semana, uma noite, uma tarde, uma manhã, no fim de semana, para você fazer isso. E aí você vai ver que você vai colocar na sua rotina essa questão do filme, e se você passa um dia sem assistir, você sente até falta. Então, crie esse hábito de incluir o idioma no seu dia a dia, ok? Ou no seu momento de final de semana, de descanso. Porque, às vezes, a gente enxerga o estudo como uma coisa cansativa. E esquece que a gente também pode usar a questão do estudo em momentos de lazer, como, por exemplo, assistir um filme, uma série, um desenho com o seu filho. Então, dá para você utilizar esses métodos também no seu cotidiano, sem ser uma coisa maçante, ok? E, inclusive, se você vai pesquisar filmes e séries na plataforma que você, enfim, tem, sempre favorite todos que você achar em italiano, para depois você poder voltar e tê-los todos ali para você não perder eles. Porque, às vezes, inclusive na Netflix tem muito isso, tinham mais séries em italiano e agora eles tiraram.
Só que o YouTube também, pessoal, tem muita coisa. Eu já encontrei por lá o filme todo inteiro do Gelo em italiano. Tem muitos filmes completos em italiano por lá que a gente não encontra em nenhum outro streaming que tem aqui no Brasil. Então, utilizem também o YouTube. Lá também tem alguns filmes pagos que você paga, e não é muito. Mesmo se ele tá no preço de euro, geralmente são uns 2, 3 euros, coisa pouca assim mesmo. Então, dá também para você estar comprando por lá na língua italiana. Tem alguns que você pode escolher o idioma. Ou seja, gente, tem inúmeras formas de você conseguir assistir filmes e séries em italiano. E lembre-se de começar com os dublados e depois evoluir. Comece com filmes e séries que você já assistiu e depois evolua. Vai ser um exercício muito gostoso de se fazer. E enquanto você assiste um filme e uma série, você aprende italiano. Quer coisa melhor que isso? E não se esqueça de sempre ter um caderninho do seu lado. Tanto quando você está lendo, quando você está assistindo, quando você está... Por quê? Putz, essa palavrinha é muito legal. Dá uma anotadinha rapidinho ali. Vão ser coisas que vão ajudar você, tá bom? Não esqueça de criar o seu próprio vocabuláriozinho, para você sempre ter palavrinhas ali perto, ok? Assim você vai sempre abrangendo e tendo, né, mais formas de se comunicar também, beleza? Muito obrigada. Vou deixar para vocês no stories do meu Instagram alguns filmes, tá? Já que a live não tá ficando gravada. Essa foi a nossa última live dessa semana, mas na semana que vem voltamos com semana especial de novo. Mais 3 lives com temas, gente, muito legal. E vai ter alguma coisa sobre viagem também que vocês me pedem sempre muito, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Tchau!